Temos um novo forasteiro na cidade, o nome dele, Química 3. Os chineses chegaram mostrando que LLM chinês tem sim como ser muito bom. E o Química 3 tá desafiando a fronteira dos LLMs. Tem gente falando que é melhor que Fable 5. Pra ser sincero, eu não acho que ele é melhor, mas dá uma briga boa e o fato dele ser open weight a partir do dia 27 desse mês vai causar um rebuliço gigantesco no mercado. É nesse dia que vai sair lá no Hugging Face os pesos do modelo do Química 3. Esse dia vai ser doido. Para você que acredita que até o final do ano vai ter um LLM chinês que vai ser melhor do que o Opus 4.8, melhor que o GPT 5.6 Sol, você está muito enganado. Isso porque já aconteceu. Acabou de acontecer o lançamento do Química 3. E galera, ele não é um pouco melhor do que a versão anterior, o Química 2.7. Ele é muito melhor. E não estou falando só de um benchmark em específico, ou só do joguinho que a gente fez até agora, que foi o Minecraft mais perfeito feito por um LLM até agora. Eu estou falando de todo o conjunto de benchmarks, de entregas, até no DeepSW, ele está performando muito superior a vários modelos fechados. E isso muda o mercado de um jeito que você não está entendendo. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te falar o que é o Química 3, aonde ele impacta, mostrar o que a gente já conseguiu fazer com ele e aonde ele está com um problemão e um grande pepino para resolver. Bora nessa! Tem gente usando o Fable 5 para revisão de código, tem outros usando ele para planejar o código e orquestrar outros LLMs. Tem gente que está usando o GPT 5.6 Sol para execução mais bruta de front-end e está usando talvez o Opus 4.8 para tarefas de back-end. Enfim, os fluxos são infinitos e as possibilidades vão aumentando cada vez mais que um LLM do nível do Química 3 chega no mercado. Mas você já parou para pensar que seria muito interessante você ter um sistema seu que respondesse a uma única API para coordenar todos esses outros LLMs, ao invés de você precisar de ficar conectando vários LLMs nas suas ferramentas, você tivesse uma única API que fizesse todo esse trabalho? Bom, é isso que eu estou ensinando você a desenvolver no nosso curso do OpenFusion. É uma versão aberta da referência que a gente tem lá do OpenRouter, que permite você justamente conectar múltiplos LLMs e fazer esse gerenciamento. Eu estou te ensinando a desenvolver isso usando as práticas de Spec-Driven Development, as práticas de Test-Driven Development e também as práticas de revisão de código assistido por inteligência artificial. É um projeto do zero, completo, que você sai ao final desse projeto com um portfólio no seu GitHub e também com uma contribuição, quem sabe, lá no nosso GitHub, nesse projeto que é open source. Então, quer aprender de fato a desenvolver software com inteligência artificial na prática, mão na massa, com um projeto real e um projeto muito legal? Clique aqui nesse link que está na descrição que eu tenho certeza que você vai gostar. O grande problema da Moonshot AI em todos os lançamentos dela sempre foi capacidade, ou seja, eles não conseguem aguentar o tranco que a infraestrutura pede quando muita gente começa a demandar pelo LLM. Então é um LLM muito bom, nos nossos testes ele performou muito bem até agora, porém, se você for usar ele, ele está muito lento e com uma latência muito alta. Agora, nesse momento que eu gravo para vocês, a latência está em torno de 4 a 5 segundos para 28 tokens por segundo. Então é praticamente impossível de você usar isso se você já está acostumado com LLMs que tem uma velocidade de inferência pelo menos aceitável, de 40 a 50 tokens por segundo, que é o que você geralmente vai encontrar em GPT 5.5 e Opus 4.8. Você que já está acostumado com velocidade, você vai sentir o tranco se você for para o Química 3 agora. É um LLM de 2,8 trilhão de parâmetros, quase 3 trilhões de parâmetros ali, que chama bastante atenção com uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Também nativamente multimodal, é isso aí. Enquanto a maioria dos LLMs open source e open weight recentemente estavam vindo text to text, esse vem nativamente multimodal, que já é bem interessante para a gente trabalhar também. Um outro ponto, ele é focado, ele é feito para tarefas de long horizon, ou seja, tarefas de longa duração e também para workflows que se evoluem de maneira autônoma ali. Então, ele é focado em tarefas mais complexas e vocês vão observar que quando a gente fez o teste aqui do Minecraft, que justamente ele demorou muito tempo, mas o output dele foi sensacional. Você tem logo de cara, chama atenção, o benchmark do DeepSW e ele pontuou 67,5%. Só para vocês entenderem, pessoal, a última versão do Kimi, a K2.7 Code, especialista em codificação, ele tinha pontuado só 31%. Olha esse salto, de 31% para 67,5%. Chama atenção também o Terminal Bench 2.1, que ele está com 88,3%, superando até mesmo o Fable 5 e superando o Opus 4.8. No Artificial Analysis AI, olha que salto interessante. O Química 2.6, que estava aqui antes, ele estava pontuando aqui, pessoal, lá na casa de 44 pontos. Então, o salto foi absurdo. Eles saíram de 44 pontos
para 57 pontos percentuais. Lembra vocês que o índice de inteligência do Artificial Analysis AI, ele reúne vários benchmarks e faz um score a partir deles. Agora, a parte que é muito legal disso tudo é que se há algum tempo atrás o Cursor AI já pegou uma versão do Química 2 e transformou no Compose 2.5, que é super eficiente, é rápido e consegue entregar tarefas em alto nível, imagina agora o que as empresas vão conseguir fazer tendo um LLM Openweight do nível GPT 5.5 no mínimo, do nível Opus 4.8. Você entende que a competição agora ela fica muito mais interessante para o mercado, mas ao mesmo tempo traz a pergunta: será que agora a bolha estoura? Você tem o preço hoje, o custo por tarefa do Química 3 em 94 centavos de dólar. Isso é mais barato que o GPT 5.6 e é muito mais barato que o Opus 4.8 e muito mais barato do que o Fable 5. $1,80 o custo por tarefa do Opus 4.8 contra 94 centavos de dólar do Química 3. Então a eficiência de custo, de fato, está muito melhor, pelo menos ali, mais ou menos metade do que o Opus 4.8 oferece. Lembrando a vocês, se você tem a infraestrutura necessária para rodar isso, você consegue rodar. Talvez você, pessoa normal, não tenha isso. Mas pensa comigo assim, ó. Imagine que agora qualquer empresa de infraestrutura, e se você abrir o Open Router, você vai ver várias empresas disso, elas têm a possibilidade, na verdade, de rodar esse LLM. Para você que gosta de ver um joguinho, pelo menos para ter um parâmetro ali, ele fala, tá, eu sei que isso aqui é vibe coding, não vai resolver meu dia a dia nas minhas PRs, mas quem sabe esse parâmetro eu consigo ter uma percepção de evolução do modelo. Tá aqui uma cópia, uma simulação de Minecraft. E olha que interessante. Quando a gente pediu para gerar, ele demorou ali mais ou menos 1h30, tá, para fazer esse HTML. Aqui é sem filtro, a gente fala a verdade para vocês. O que acontece? Dentro da infra aqui do próprio Kimi.com, que é o chat do Kimi AI, ele usou várias tools, ele subiu uma máquina só para isso, ele fez testes, ele navegou com o Google Chrome, ele fez várias coisas numa tarefa de long term. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro a vocês que quando foi lançado, ele já estava com muita lentidão. Então, eu separo a responsabilidade da demora do LLM em dois aspectos. De fato, eu acho que o LLM demorou bastante tempo porque ele estava tentando trazer o melhor resultado possível. E o segundo, por conta da velocidade de inferência e da latência que estava bem ruim. Então, isso impactou toda a execução. Ele conseguiu entregar isso daqui pra gente. Dá uma olhada, pessoal. Até agora, é o melhor joguinho, tá? O melhor joguinho estilo Minecraft que já foi feito aqui no canal. Ele consegue simular com perfeição as animações, então eu não consigo quebrar de uma vez só, ele tem uma animaçãozinha que vai quebrando. Ele tem aqui essas plantinhas que não tinha antes dentro dos outros joguinhos que foram criados. A percepção de quebrar uma planta e quebrar um quadradinho desse, ela tem um nível de esforço diferente, e a gente também tem aqui, ó, outros elementos. Observa também o próprio, bonequinho aqui, né, esse martelinho dele. Eu não sou jogador de Minecraft, tá, turma? Mas esse martelinho, a gente consegue aqui, ó, os diferentes tipos de elementos aqui, né. Ó, aqui o verdinho, esse trem aqui, esse outro trem de vidro, e aqui o negócio de neve. A gente precisou de parar ele no meio da live, isso aqui eu fiz em live, você pode conferir aqui no canal também. A gente precisou de parar ele porque estava demorando muito tempo e eu queria já ter algum tipo de resultado. Ele também muda o cenário, ele muda da noite pro dia, você tá vendo o sol se pondo ali. Agora, dá uma olhada nesse outro cara, que esse sim me chamou muita atenção. Tô chegando na cidade aqui, oba, bom! Esse aqui é o joguinho lá do começo do vídeo. E dá uma olhada na textura. Tudo isso aqui, pessoal, a textura, as janelas, a roupa do pessoal, o cavalinho, tudo foi feito pelo Química 3, tá? Ele não passou hora nenhuma para gerar uma imagem ou me pedir para gerar uma imagem. Eu passei uma imagem de input, vocês vão ver ela já já, qualquer imagem, e ele gerou isso aqui. O cavalinho não tá, nossa, que alazão, que cavalo bonito. Mas se você observar a interação, subir no cavalo, montaria, a cavalgada dele aqui, a trotada, eu jamais diria que um LLM, até pouco tempo atrás, teria capacidade de fazer isso. No entanto, olha como é que tá massa, galera. Você não consegue atravessar as paredes, então os próprios objetos estão bloqueados, tem a animação da fumacinha saindo ali do cavalo. Vamos dar uma corrida com ele aqui? Ali na frente tem uma igreja, e eu quero ver até onde esse mapa vai. Talvez a gente consiga extrapolar os limites do mapa aqui. Eu vou falar para vocês que a maior competência na geração desse jogo não está só relacionada ao modelo, mas também ao harness. O harness que eu utilizei foi o harness do Kimi.com, com o agente Swarm deles, que é tipo como se fosse o Codex Ultra ou o Cloud Code Ultra, que, diga-se de passagem, o Swarm lá do Kimi chegou muito antes desses modos Ultra daqui da OpenAI e da Anthropic. Beleza? Ó, estamos saindo da cidade, tem ali algumas animaçõezinhas. Eu não sei aonde é o limite aqui da cidade, tô testando isso junto com vocês agora. A graminha aqui. Ó, ali na frente a gente tem
os cactos. Eu acho muito massa a sombra acompanhando conforme a gente vai andando, né? Tem ali o HUDzinho também certinho, tá mostrando certinho o lado do bonequinho. Tem aqui uma animaçãozinha de bang bang. Dá pra recarregar a arma e fazer um bang bang de novo, ó. Ó, é isso aí, Velho Oeste, galera. E a cidade já ficou longe, hein? Olha que da hora, cara. Tá longeão a cidade. O que será que tem aqui na frente, hein? Eu acho que vai acabar o mundo aqui, hein? A Terra é plana. Acabou. Boa, acabou o mundo, beleza. Descobrimos o limite, mas que da hora, galera, que da hora. E a referência para o jogo era essa aqui, ó. Eu confesso pra vocês que a minha expectativa estava muito baixa mesmo, se de fato ele ia conseguir fazer esse negócio aqui funcionar ou não. Mas falei, cara, vamos ver, né? Vamos ver o que ele consegue fazer. E ele foi muito fiel, ele respeitou, né, a ideia do cavalo, o formato da cidade, até os negocinhos aqui da arquitetura da cidade ele respeitou, o carrinho aqui de boi que estava lá na cidade também, os cactos, o pôr do sol. Então, assim, no geral, ele respeitou. Mas claro, pra gente fazer uma coisa nesse nível de visual, teria que ter uma engine de game ali, e eu não sei se rodaria tão tranquilo assim no browser. Beleza? Mas o que eu quero falar pra vocês aqui? Esse é o harness que eu usei pra fazer, tá? É o harness do kimi.com. Vou deixar um link aqui na descrição, se você quiser usar meu link de referral, é bom pra você também. Então, quando eu comecei a tarefa, eu selecionei o modo K3 Swarm, que é como se fosse o modo Ultra, ou do Codex, ou do Cloud Code, né? O Swarm de agentes aqui no Kimi já existia há um tempão. E selecionei ele, e aqui embaixo, no Context Length, eu coloquei como 1 milhão de tokens a janela de contexto. Galera, demorou um tempão, tá? Tipo, papo de 5, 6 horas para concluir esse jogo, tá? Então é um ponto interessante, porque o Kimi K3 ele vem na proposta, de fato, de ser um LLM de long running tasks, né? Tarefas de longo prazo. E ele conseguiu, de fato, implementar isso aqui por conta própria. Chamou vários agentes, ele aqui sobe uma máquina virtual, fez a V1, eu não consigo mostrar para vocês agora sem fazer o rollback, mas ele fez a V1 que estava mais ou menos, não tinha nenhuma textura, tinha um cavalinho mequetrefe, e eu passei, olha, precisamos de um cavalo mais realista e um personagem mais realista. O que você precisa para melhorar as texturas? Aqui eu tinha a expectativa dele me falar, cara, eu preciso que você gere ali as sprites, as imagens, para a gente colocar aqui no jogo. Mas não, ele falou, ótima pergunta, vou responder isso direto e já botar a mão na massa. O que eu preciso para texturas mais realistas, na prática, é nada além do que eu já tenho. Então, ele começou a fazer ali, puxou as skills que ele tem aqui dentro do próprio harness dele e desembolou o jogo inteiro. Ficou um tempasso para fazer, até chegar naquela V2, que é o que vocês viram. Quando a gente abre aqui, ele gerou vários arquivos. Durante a execução, eu estava vendo ele fazendo, ele tirava screenshot da tela, ele testava o jogo, ele rodava ali em Python um script para ele simular ele mesmo jogando, para garantir que estava tudo dentro dos conformes. Então, o jogo ficou nesse nível de qualidade porque o próprio agente, junto com os outros agentes, ia fazendo esse adversarial review e entendendo se estava bom ou se não estava e continuando a execução. Inclusive, essa estratégia de adversarial review e essa estratégia de judges é muito interessante para você trazer dentro do seu harness. Gerou os arquivos Python que eu falei para vocês, que é o capture.py, que é onde ele estava utilizando para fazer os screenshots da tela. E no final, é um projetinho aqui feito em React. Então, você vai ver que é um projeto base aqui em React que está rodando nessa plataforma web, aonde a gente tem aqui tanto o Vite, né, como o compilador, e aqui você tem os arquivos que ele foi gerado. Então a gente traz tudo isso aqui para dentro, o Game Canvas, os componentes, o componentezinho do HUD, o componentezinho do Game Canvas em si, tudo aqui dentro feito em React. Galera, eu confesso para vocês, fiquei muito surpreso e tô empolgado para quando esse modelo conseguir ter mais velocidade. Eu acredito que se ele tivesse hoje com menos latência e com mais velocidade de tokens por segundo, essa tarefa teria sido executada com muito mais velocidade, naturalmente, porque é o impacto de múltiplos agentes trabalhando com uma latência reduzida, naturalmente reduz o tempo de execução. O que está acontecendo agora é bizarro. A China, que na teoria é um país super fechado, está lançando os melhores modelos open weight do mercado. Os Estados Unidos, que na teoria é um país super aberto, há poucas semanas atrás proibiu a exportação do Fable 5 para o mundo inteiro. E agora a China chega com um modelo que talvez não seja nível Fable 5 ainda, mas que está quase lá. Olha que interessante. Essa treta geopolítica, pode anotar e volta aqui nesse vídeo quando acontecer. Isso vai longe. Porque se os Estados Unidos já fizeram um embargo de um LLM do próprio país para ser exportado para fora dele, imagina o que pode acontecer agora que existe um LLM open source e open weight no mercado do mesmo patamar do que já ofereceu, segundo eles, risco de segurança nacional algumas semanas atrás. Eu acho que vai dar pano para manga nisso aí. Quero saber a sua opinião. Você acha que um LLM desse nível de inteligência deveria ser aberto para qualquer pessoa do mundo que tenha um data center conseguir rodar?
ou não? Deveria ser realmente privado a governos e instituições governamentais? Quero saber sua opinião sincera, deixa aqui nos comentários. No mais, eu sou o Vini, tamo junto, aquele abraço e valeu.